Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da EBD, a paz do Senhor Jesus para vocês. Hoje nós estamos aqui para mais um comentário da lição bíblica da classe juvenis e dessa vez com o tema consumismo versus minimalismo. O que você acha sobre esse tema? Esse tema é muito importante para a sociedade atual e especialmente para os juvenis que estão aí nessa fase de 15 a 17 anos que precisam aprender já esses conceitos para aplicá-los melhor na vida deles. O versículo-chave da nossa lição se encontra em Isaías capítulo 55, verso 2, que traz umas perguntas bem instigantes. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Olha aí, já começa com algumas interrogações e você já pode fazer exatamente isso na sua classe, trazendo algumas perguntas para eles. A lição traz os devocionais, vários versículos bíblicos de devocional e também a leitura bíblica em classe de aula, que é muito importante você fazer com que os seus alunos leiam em voz alta essa passagem. Temos aí os objetivos da nossa lição: conscientizar a respeito do consumo exagerado, compreender a diferença entre o real e o virtual e apresentar o minimalismo como um modo de vida. Para iniciarmos essa lição, eu queria sugerir para vocês trazer uma pergunta bem diferente para os seus alunos. A pergunta seria: você já tomou um remédio para uma doença que você não tem? Eles vão olhar para você com uma cara, vão ficar pensando o que é que isso tem a ver com o tema da lição. Mas olha, tem muita coisa sim, porque todos nós um dia já fizemos isso. Essa é a resposta? Sim, mas não necessariamente remédio, não necessariamente um medicamento. Todos nós já compramos alguma coisa que depois paramos para pensar: por que eu comprei isso? Eu nem preciso disso. Olha só, isso se chama um efeito de consumo, na verdade. É uma consequência de várias estratégias de marketing, de publicidade, que acabam atingindo a nossa vida e a gente às vezes não percebe que está sendo impactado por isso. Nessa lição a gente vai tentar trazer algumas questões desse tipo, respondendo a essas perguntas que são bem importantes. Bom, para começar nos tópicos iniciais, a lição traz a definição do consumo. E aqui fala assim: a prática de comprar de modo exagerado bens que não são necessários. Então, muitas vezes você compra uma coisa que é necessária, mas depois você compra outra e outra e outra e outra, mas só aquela primeira era necessária, só aquela primeira faria toda a diferença. E às vezes esse excesso de produtos que você não vai nem utilizar. Lembra daquela pergunta que a gente fez logo no início, né? Você compraria um medicamento para uma doença que você não tem? Não. Isso é o que acontece, né? Nós compramos várias coisas que não precisamos, porque é um efeito da própria sociedade atual. A gente sabe que a nossa sociedade atual, ela é uma sociedade muito consumista, né? Ela consome muitos produtos e isso vem também devido a questões como publicidade e consumo, que é o tópico da nossa lição de número 2, do tema 1.2, né? Publicidade e consumo. E aí você pode trazer como exemplo para a sua aula a questão das empresas. As empresas, grandes empresas, elas têm um objetivo de alcançar um determinado lucro. E às vezes é por mês, às vezes é por ano, né? De acordo com os relatórios deles. E para alcançar isso, elas precisam vender um produto, vender um serviço. E a partir disso, ela utiliza de várias estratégias, né? Estratégias que já são pesquisadas com relação a cores, com relação a propagandas, músicas, sabores, o que vai influenciar na decisão final do consumidor. Então, a partir dessas estratégias, a publicidade entra como uma forma de fazer com que o consumidor tenha a decisão final e que ele compre, mesmo que ele não esteja precisando desse produto, certo? Então, é importante você fazer incentivar essa leitura da lição com eles, para que eles vejam que as propagandas patrocinadas, elas não têm nada de santas, né? Elas têm sempre um por trás, né? Algo que está ali por trás, e aí incentive seu aluno a pensar
né? O que está ali? Tem uma visão crítica sobre esse assunto? Por que eles, né, sempre aparece uma propaganda quando eu menciono um determinado produto? Por que eu tenho essa necessidade disso, ou isso é apenas um desejo, né? São duas palavras muito importantes. Necessidade é diferente de desejo. Quando você precisa de algo, eu preciso de uma caneta para fazer as minhas atividades. Eu não preciso de várias canetas, apenas uma resolve. Posso ter 2 ou 3, mas várias canetas não tem necessidade disso. Só um exemplo, tá? Claro que esse exemplo ele pode ser utilizado de várias formas. Resistir é possível? Sim, resistir ao consumo em excesso é possível. Como? Através do Espírito Santo. Nós sabemos que a Bíblia ela contém vários versículos que nos ensinam sobre o padrão bíblico, sobre como viver. Aqui entra a questão hoje em dia a gente vê que as pessoas elas estão mais interessadas em ter do que em ser. O que isso significa? Quer dizer que o seu aluno, ele faz parte de um grupo, né? Tá ali 15 a 17 anos. E dentro do grupo dele, talvez alguns colegas demonstrem que tem algo a mais que eles. Então, olha, eu tenho uma roupa melhor, eu tenho um sapato melhor, eu tenho um aparelho celular melhor. Porém, o que é mais importante? É o ter ou o ser? Os padrões bíblicos que moldam aquela pessoa é muito mais importante do que ela tem. Se ela tem, tudo bem, não tem problema, mas ela não pode colocar o ter acima do ser, certo? E o ser, a gente sabe que, biblicamente falando, são os padrões bíblicos que muitas vezes está ensinado na Bíblia, está ali na nossa frente e às vezes a gente não compreende. Então, é importante você ressaltar para o seu aluno que ele precisa buscar a palavra de Deus para viver os padrões bíblicos e assim a vida dele vai fluir muito melhor. O ponto 2 fala sobre o virtual e o real. O que é o virtual? O que é o mundo virtual? Né? O que é o mundo real? A gente sabe que o mundo virtual, na verdade, são imagens, linguagens, modo de ser, que muitas vezes são apenas recortes, né? Um trechinho ali da vida da pessoa que está sendo exposta e é aquela vida maravilhosa, com muitas coisas, só que na realidade é bem diferente. Então existe aquele recorte da vida dela, aquele momento perfeito, e existe a realidade. E muitas pessoas têm sido influenciadas apenas por um trechinho de um momento da vida dela, certo? As redes sociais, elas não mostram o real, né? Tem até gente, olha, eu mostro aqui para vocês a minha vida, como é na realidade. Mas ela não mostra 24 horas do dia dela. Não tem condições, então ela mostra apenas um recorte. Então, tentem explicar que é importante fazer essa diferença. O mundo virtual e o mundo real são bem distantes, são bem diferentes. A verdade por trás da propaganda. A gente sabe que o inimigo, ele sempre traz estratégias para tentar influenciar a nossa vida para o mal, né, para nos desviar do caminho. E hoje em dia a sociedade ela sempre traz os padrões bíblicos como algo caricaturado, né? Alguma coisa que tá fora de moda. Só que na realidade os tempos, a sociedade, as estratégias do inimigo elas vão se transformando. A gente já viu isso nas lições anteriores sobre a questão do tempo, né? Das ideologias que vão mudando ao longo do tempo. E essas estratégias do inimigo elas vão se aperfeiçoando. Por quê? Porque a ideia é exatamente nos afastar da palavra de Deus. Porque quando a gente sabe a verdade das Escrituras Sagradas, a gente vai viver de acordo com o Senhor e isso vai fazer com que o inimigo perca aí mais uma vez. O terceiro ponto da nossa lição vai falar do que é oposto ao consumismo, é o minimalismo. Minimalismo, na verdade, é uma filosofia de vida que vem crescendo há muito tempo. Começou na questão da arquitetura. Os arquitetos começaram a ver que haveria a necessidade de coisas mais simples nos design e aí foram em busca de se apropriando em outras áreas da vida, inclusive nessa questão do consumo. Então, consumismo é o exagero e o minimalismo é quando se vive apenas com o mínimo possível. Aqui traz alguns conceitos sobre minimalismo também e a Bíblia fala que a Bíblia, na verdade, ela nos incentiva a viver de uma forma equilibrada, né? Eu acho que essa é uma palavra-chave que é muito importante.
termos uma vida disciplinada, uma vida equilibrada. Então, você não precisa viver nesses extremos, ou consumista demais, ou minimalista demais, não. É possível viver ali de forma equilibrada. Em tudo na vida, Deus vai ensinando como viver de forma equilibrada. Uma coisa que eu incentivo você é a sempre trazer exemplos para os seus alunos. Por quê? Quando você traz um exemplo da sua vida, eles automaticamente vão interpretar e vão buscar na mente deles outros exemplos. E aí eu acho que você já deve ter percebido que os seus alunos vão querer falar, olha, isso já aconteceu comigo, olha, já aconteceu com um amigo meu, algo desse tipo, aconteceu dessa forma, e isso é bom. Por quê? Porque quando eles falam, quando eles expressam, eles trazem a realidade de forma verbal, algo que aconteceu, e o conceito da nossa lição é aplicado de forma prática, né? A gente traz os conceitos, as definições para a realidade, e isso é importante porque vai perdurar pelo resto da vida. A Bíblia traz um exemplo do profeta Elias, né, falando ainda sobre minimalismo. O profeta Elias, em alguns momentos da vida dele, ele viveu na total dependência de Deus. Inclusive, a passagem que aqui na lição traz é 1 Reis, capítulo 17, que é uma passagem muito conhecida, é importante você falar, né, lembrar a eles em sala de aula. Pede para algum dos teus alunos fazer essa leitura. É muito importante esse contato com a Bíblia continuamente. Tá bom, gente? Essa é uma lição prática, na verdade, que vai combater essas ideologias sobre consumismo, ideologias sobre o minimalismo. Existem vários documentários em streams que você pode assistir que vão falar um pouco sobre esse consumo exagerado e também sobre o minimalismo. Se você quiser ter mais embasamento sobre essa temática, é claro. Tem um versículo na palavra de Deus, em 1 Timóteo capítulo 6, verso 8, que diz assim: por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. E também em Mateus capítulo 6, versículo 19, que diz assim: não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Traga esses versículos para os seus alunos, deixem eles meditarem, perguntem a eles se eles lembram de mais algum versículo que a palavra de Deus fala sobre essas temáticas que podem ser associadas a essas temáticas, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima aula.